né? Final dos anos 10, no começo dos anos 20. Tá aqui o garfo, que ele falou que era ao mesmo tempo garfo e colher, né? Isso aqui é um objeto que lembra muito aquelas obras de arte dadaístas, do Marcel Duchamp, daquele pessoal, né? Que faziam objetos ready-made, chamados ready-made. Simplesmente pegavam um objeto do cotidiano e faziam uma intervenção mínima ou nenhuma intervenção e expunham aquilo como obra de arte, né? Só para lembrar, eles fizeram ferros de passar também cheio de pregos, né? Pegar uma roda de bicicleta e fincar numa haste e colocar ali no pedestal e falar que aquilo é uma obra de arte, né? E modificavam vários objetos do cotidiano. Então, no caso aqui, o Berlê ele tem uma ideia dadaísta, né? Será que esses seres eram dadaístas? No meu livro aqui eu faço uma análise a respeito disso, né? Bom, resumo da história, né? Aí ele fala que foi levado para esse planeta chamado Akart, cuja fonética lembra Marte, né? Marte. Ele não diz que é Marte, ele diz que chama Akart. Mas fica a sugestão, assim como o Berlê também não fala, o Ross não fala que planeta exatamente ele foi levado. Mas fica assim uma sugestão de que esse planeta era um planeta próximo ao sistema solar, já que a viagem não durou tanto assim, né? Você veja que ele passou 17 horas apenas fora e apenas pouco tempo desse entreato que foi gasto na viagem. Ele passou a maior parte do tempo no planeta ali, né? Então, se em pouco tempo se chegou ao outro planeta, a gente presume aqui, supõe que esse planeta era um planeta próximo, né, do sistema solar mesmo, né? Talvez Marte, certo? Claro que muita gente vai dizer, não, pode ser outro planeta mesmo muito distante, mas a nave viaja a velocidade de dobra. Pode ser, a velocidade de dobra do Star Trek, né? Você pode, em 2 horas, chegar aí a planetas muito, muito distantes, anos-luz, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se é muito longo aqui, é um pouco longo o capítulo aqui, então deixa eu correr aqui. Então ele fala que foi levado ao planeta Kart, né? Que segundo ele fica a 60 milhões de quilômetros da Terra. Veja, essa distância de 60 milhões de quilômetros da Terra corresponde exatamente ao planeta Marte, né? Que já que a distância do planeta Marte varia entre 56 e 99 quilômetros. Só pode ter sido Marte mesmo, né? Berlin entrou na onda dos astrólogos de plantão e ele disse que os satélites de Marte, Phobos e Deimos eram na verdade plataformas artificiais. Isso era uma moda da época, né? Dizer que o Phobos e Deimos eram satélites artificiais, né? E saiu muitas revistas de ufologia, né? Revista Planeta, essa teoria aí. E depois se comprovou, né? Os satélites que foram, as sondas que foram mandadas para lá, mostrou que nada mais eram do que dois objetos em forma de batata, muito amassados, aliás, né? Parecem duas batatas muito amassadas, simplesmente dois objetos foram capturados pela órbita de Marte, nada mais do que isso. Dois asteroides, provavelmente. É, aliás, Phobos e Deimos que foi previsto por muito antes, né? Que tinha sido descoberto pelo Aspahal, foi previsto pelo escritor Jonathan Swift, né? Acho que mais de um século antes ele previu a existência de dois satélites de Marte na obra dele A Viagem de Gulliver. A abolição das fronteiras traduziu o fim das guerras e do uso do dinheiro. O governante supremo, é igualzinho ao planeta do Oz. O governante supremo é escolhido a cada 3 anos pelo voto popular. A cada 3 anos? Meu Deus do céu, que coisa, que desgraça, hein? Pensou uma eleição a cada 3 anos? No Palácio Central, o Filho do Sol, como era chamado, reunia-se com membros do Conselho. Filho do Sol. Só que é Inca, né? É Inca. Decidindo conjuntamente os assuntos. Berlê passou quase 10 dias, do dia 14 a 23 de maio, passeando, comendo, bebendo e dormindo nessa perfeita democracia platinada. Nesse ínterim, referiu-se a uma única ida ao banheiro. Quer dizer, ele passou 10 dias, só foi ao banheiro uma vez. E ainda assim só para tomar banho. Logo que lá chegou, depois que fora levado do quarto onde era mantido prisioneiro a outro mais espaçoso que possuía um anexo, à guisa de suíte, ele diz assim, já que havia um banheiro, me dispus a tomar um banho. Nova decepção me aguardava, pois a água me parecia gasta, de tão leve que era. Eu tinha a impressão de que se fosse jogar um balde daquela água contra uma garrafa vazia de pé, esta não a derrubaria. Ele diz que o céu era salpicado de OVNI, de veículos aéreos, os prédios residenciais tinham 9 andares, e cada andar de 4 janelas frontais, à frente das quais se estendiam a marquise para o pouso de pequenas aeronaves.
E aqui eu faço uma análise da arquitetura de Bauhaus, que é muito parecida com o que ele relatou, mas muito parecida mesmo, né? E curiosamente a arquitetura Bauhaus é uma arquitetura alemã e ele é alemão. Seria coincidência? Né? E eu faço até aqui no capítulo do livro eu conto a história de Bauhaus aqui, falo como é que é a arquitetura, né? Aí ele desenhou aqui, ele fala que os prédios lá em Akart, que seria o planeta Marte, eram assim, né? Claro que as sondas todas foram mandadas pela NASA nos últimos anos aí, né? Elas não conseguiram fotografar nada na superfície de Marte semelhante a isso, né? A não ser ali algo parecido com algumas construções ali que ou certamente é pareidolia, né? Parecem construções, etc. O pessoal vê de tudo em Marte, né? Vê pessoas andando em Marte, vê bonequinhos, vê estátuas, vê esculturas, esfinges, pirâmides, vem tudo, né? Mas eles nunca viram um prédio da Bauhaus em Marte, que eu saiba, certo? Nunca fotografaram o prédio da Bauhaus. Mas, aliás, existem alguns prédios da Bauhaus que são praticamente idênticos a esse desenho, esse projeto aqui visto pelo Berlet, né? Quer dizer, ele teve uma influência aí tanto da Bauhaus quanto dos dadaístas, no movimento dadaísta. Aí, olha, mesmo ali, igualzinho, olha o que ele fala, mas é igualzinho o Berlet. Parece que ele sugou do livro do Berlet. Ele visitou zonas agrícolas também, né, uma indústria, assim como o Berlet, um estádio. Não é possível, não é possível. Aí já é demais. Será que foi o mesmo planeta? O mesmo planeta aí, os mesmos seres que sequestraram o Ross, que levaram o Berlet? Não é possível. Aí ele fala assim que assistiu a uma singular partida de futebol disputada por duas equipes compostas de 13 atletas cada. Caraca, 13 atletas. Meu, imagina aí o coitado do juiz, né? Com 13 atletas de cada lado. 11 já parece muito, né? Às vezes, né? Tem pessoas até que preferem. Às vezes às vezes quando é expulso um jogador, vocês já viram isso? Tá com 11, aí vira 10, o time até melhora, né? 13 atletas é fogo. Acho que tinha VAR também, né? Aí o Acor que alertou sobre a iminência de uma guerra atômica na Terra, após o qual interviriam. Nós temos um aparelho que neutraliza os efeitos maléficos da poeira radioativa, transformando-a em fertilizante para o solo. Em seguida, a guerra entraremos em ação, porque se custarmos a agir, a vegetação morrerá nas zonas mais conflituosas. Falam que vão intervir no caso de guerra atômica. Então vai ao encontro aí das promessas aí eternas desse pessoal todo aí, né? Esses mestres ascensionados, Astar, e companhia. Manifestando saudades de casa, a Cork levou-o de volta no disco voador, deixando-o a poucos metros de uma rodovia a cerca de 5 km de Sarandi, isso em plena madrugada. Veja só, o Acork aí, o ser que o ciceroneou o Berlet chamava-se Acork, né? De Akart, olha que curioso. É o Acork de Akart. O Acork, ele levou, deixou o Berlet em uma rodovia a cerca de 5 km de Sarandi. Olha que maravilha. Isso em plena madrugada, né? Podia ter deixado o Berlet na própria casa dele, não ali perto, né? Não, deixaram ali longe. Ao quebrado da viagem, transpôs dificultosamente uma cerca e acabou se estatelando no chão. Com o coração aos pulos, pensou que não resistiria. Arrastando-se, atingiu o barranco da estrada e se deitou na relva encharcada. Ali, imerso em reflexões, chegou a maldizer os seres e a injuriá-los por não o terem deixado mais perto da cidade. Com muita cautela e apoiando as mãos no barranco, colocou-se de pé. Improvisando uma bengala, andou cambaleante até a estrada. A caminho da cidade, viu um Jeep Willys se aproximando. Mas como logo se recordou das recomendações de Acork para que não entrasse em contato com ninguém até que chegasse a casa, não pediu carona. Naquelas condições, levou 3 horas para cumprir o trajeto, normalmente percorrido em, no máximo, 1 hora. Meu Deus, coitado. O dia já clareava quando apontou em sua rua, cruzando com as primeiras pessoas que voltavam da vigília da igreja. Estas o cumprimentavam, mas ele só respondia com sussurros. Passara tanto tempo falando alemão que o português lhe soava estranho. Finalmente, reviu sua família após 9 dias de intensas aventuras. Puxa vida. Psicologicamente abalado, por vários dias não saiu de casa.
contornando limitações literárias e a falta de tempo, a maior parte do qual consumida com a obtenção do pão de cada dia, encheu 14 cadernos que 9 anos depois se transformariam em livro graças ao apoio de amigos, entre eles o gerente do Banco do Brasil, Carlos de Oliveira Gomes, que descobriu e recomendou o livro, o bacharel Rui Schmidt, o ufólogo Bühler e o militar Geisel. Então é isso. Isso aqui é o resumo da aventura do Berlê, né? Do Berlê. E o que dizer, né, gente? O que dizer dessas aventuras, né? Essas aventuras que ainda atraem muita gente. Aqui tem até uma foto aqui da rua, da residência do Berlê. Muito bonita a cidade, né? Sarandinos. Muito pacata aí, aparentemente, né? Pra época, né? Bem bonita aí. Na época, hoje eu não sei como tá isso. Certamente vão dizer, os que são de lá vão dizer que a cidade está muito bonita ainda. Não duvido. Então o livro não é muito extenso, né? Tem 120 páginas, não é muito extenso. O livro do Rossi também não é muito, é um livro pequeno, né? Um relato curto, dá para ler aí numa tarde. Né? Dá para ler numa tarde, mas vou ver se eu encontro mais algo aqui. Então, isso aqui é uma parte até que está grifada aqui. Então aqui, viajáramos 1 minuto mais ou menos, estourando de curiosidade, perguntei. Isso aqui quando... eu te perguntei, como é movido o motor desse aparelho? Pergunta o Berlê. Aí a Quark responde para ele. O Quark responde para ele. Virando-se para mim, respondeu. Com energia solar. Energia solar? Mas que força motriz vinha ser esta? Ele não conhecia. Mas ainda não a conheceram na Terra? Bem, eu nunca ouvi falar. Talvez haja alguém que a conheça, pois ultimamente nossos cientistas têm descoberto muita coisa. Quer dizer, o Berlê na época, ele não conhecia, ele não sabia da possibilidade do uso de energia solar. Né? Se bem que já era utilizado, não era uma novidade na época. Né? Mas o Berlê não conhecia. Ele disse que as naves eram movidas de energia solar. Talvez para a época fosse algo assim muito, muito inovador, né? Mas hoje, se lhe dissesse talvez que eram movidos a motores iônicos, né? Algo assim, talvez soasse mais avançado, não sei. Né? Claro que ele deveria ter dito que movidos por energia eletromagnética, né? Como a maioria a maioria geralmente descreve as naves, né? Energia eletromagnética, como o Aladino também, né? O Adamski, etc. Né? No caso aqui do Berlê, ele fala que simplesmente era energia solar. Né? E ele fala que é Marte mesmo. Olha, aqui ele deixa bem claro que era o planeta Marte mesmo. A Carte nada mais era do que o planeta Marte. Né? Aí muitos vão falar, bom, pode ser Marte em outra dimensão, né? Em outro plano. Se for, só teria que ser isso. Mas para a gente aqui dar uma assertiva a respeito, né? Para a gente dar uma assertiva aqui, vamos dizer que esses relatos sejam relatos utópicos, né? Utópicos. Se os autores tivessem dito que era uma ficção científica, era uma utopia, não uma distopia, né? Uma utopia, eu acho que como ficção científica seria perfeito. Agora, ao dizer que esses livros são relatos vívidos de realidades que eles... Né, não dá pra, assim... Eu sinceramente, eu não acredito, né, que eles foram esses planetas mesmo. Eu posso até acreditar que eles não estejam mentindo. Eles não inventaram essa história e pode ter tido, assim, um sonho, né? Um sonho, uma alucinação com isso, certo? Pode ter tido aí uma ego trip, aí, uma viagem, né? Né? Não sei. Pode ter simplesmente alucinado tudo isso, né? Ou pode ter sido até mesmo uma psiópia, aí vai saber, né? Casos assim podem ter sido os psiópios também, por que não? Quer dizer, eles podem ter sido aí
contatados, na verdade. Você vê que os seres que eles descrevem não são seres tão diferentes de nós, né? No caso aí do Ross, eram seres altos que apenas não tinham cabelo, não tinham pelos, né? Eram imberbes e tinham 2 dedos em cada mão e cada pé, né? Olha, isso daí eu acho que daria para simular muito facilmente, fazendo uma pessoa alta e forte vestir aí uma espécie de, você já deve ter visto isso em filmes, né? Uma espécie de roupa inteiriça, né? Que cobre o corpo inteiro, e nessa roupa aí você coloca uma luva em que você encaixa as mãos ali e fica parecendo que você tem 2 dedos apenas, né? Então não seria muito difícil, né? Colocar umas pessoas com a cabeça raspada, com o pelo raspado, vestindo essas roupas, não seria nada difícil. E você simular tudo isso também não seria assim nada difícil, né? Isso pode ter sido aí, então, pode ter sido feita alguma experiência com eles, colocar os dois algo parecido com uma nave, fizeram os dois pensarem que estavam sendo levados para outro planeta, ali deram umas chacoalhadas ali, sei lá, né? Eles acharam que tinham sido levados para outro planeta, quando acordaram, né? Você vê que no caso do Berlin ele foi até narcotizado, aparentemente. Ele disse que apagou e acordou já no planeta, né? Então eles podem ter sido aí drogados até, né? Você vê que parece que o Berlin foi drogado, né? Então, pode ter sido aí uma espécie de milapse, né? Military abductions, pode ter sido um psyop também, né? E eles podem ter sido levados a um local em que simularam um cenário de outro planeta, ou passaram um filme para eles, sei lá o que, né? Fizeram eles mergulhar numa realidade aí aparentemente concreta, né? Vivenciarem algo que eles pensaram que vivenciaram, né? E deu no que deu nesses livros, e que até hoje, né, milhões de pessoas botam fé, né? Milhões de pessoas adoram esse tipo de relato. Você vê a quantidade de gente que vai atrás ainda dos relatos dos dois, né? Então, ainda permanece, foi algo assim que gerou realmente muito impacto e muita influência dentro da ufologia, né? Ufologia brasileira e mundial aí, né? Então é isso, gente. Espero que eu tenha falado tudo. É isso aí, gente. Valeu por ter acompanhado. Até a próxima, então. Um abraço a todos. Até a próxima.